Vamos falar do present continuous com sentido de futuro. Então, como assim eu falar do futuro, mas usando um tempo verbal tão claro, tão obviamente do presente? É meio confuso, mas eu te ajudo. Se você assiste vídeos, se você assiste filmes, começa a prestar mais atenção no inglês aí à sua volta, que é algo que eu sempre recomendo para todos vocês. Você começa a perceber que tem um jeito de falar do futuro que é um pouco diferente. A gente está acostumado com will para falar do futuro, então I will travel, eu vou viajar. Ou I am going to travel, eu vou viajar. Então a gente pode usar o will ou going to. Eu tenho vídeo aqui no canal falando desses dois tipos de futuro. Mas aí você começa a prestar atenção que não são só esses dois tipos de futuro que são usados, esses dois tipos de tempo verbal que são usados para falar do futuro. De vez em quando você está assistindo um vídeo, está assistindo um filme e você vê uma frase assim: I'm leaving tomorrow. I'm leaving tomorrow. Então você vê que tá, eu estou indo embora amanhã. Meio estranho. Então é realmente sim possível usar o present continuous para falar de futuro. Então é uma coisa bem convencional. Se você também está acostumado com os vídeos aqui do canal, você sabe que eu falo muito sobre isso, sobre como o inglês, né, o idioma inglês e como os nativos do inglês buscam muito simplificar tudo, basicamente, né? É uma língua com muito vocabulário, mas os tempos verbais, a gramática, ela é realmente muito simples, principalmente quando comparada com o português, com línguas latinas. Então, para simplificar isso, se eu estou falando de uma coisa contínua no presente e eu colocar uma marcação de tempo, né, uma time reference, então no caso do meu exemplo a palavrinha tomorrow, eu posso usar o present continuous com essa ideia de tô partindo amanhã. Se você prestar atenção, não é uma coisa tão incomum no português. Então se você falar assim, tô indo embora amanhã, amanhã eu tô pensando em fazer alguma coisa amanhã, então você vê que você tem essa ideia um pouco contínua também no português quando a gente fala do futuro. Então você vai realmente reparar que é uma coisa mais coloquial, né? Talvez numa coisa escrita, numa coisa mais formal, seja legal você ficar aí entre o will e o going to, mas é muito legal você entender, principalmente se um nativo, se alguém que usa o inglês realmente dominado, use isso com você para você entender que ele não tá falando de agora, que é tão comum pro present continuous, né? Eu estou estudando agora, eu estou gravando um vídeo agora, mas sim realmente uma ideia de futuro. Então vamos olhar direitinho essa estrutura para entender como usar para falar de future. Se você conhece o present continuous, você sabe, eu também tenho um vídeo aqui no canal sobre ele, você sabe que a estrutura é formada de 3 partes principais. Então, numa afirmativa, eu vou falar desse present continuous com ideia do futuro, com o sujeito. Depois do sujeito, eu vou colocar o verbo to be no presente, então vai ser o is, o am e o are, de acordo com esse sujeito. Lembra aí que é I am, he, she, it is, e o we, they e you are. Então você vai escolher o are, ou o is, ou o am, de acordo com esse sujeito. E depois o verbo principal da frase, no caso da minha frase inicial, se você voltar lá no começo do vídeo, é o verbo leave. Eu vou colocar ele no ing, que tem essa ideia realmente de contínuo, de uma coisa em progresso. A gente também chama o present continuous de present progressive. Você vê que realmente tem tudo a ver com progresso. Então, na frase completa ficaria sujeito, o verbo to be e o verbo com o ing. E depois o resto da frase. E esse resto da frase, você vai se perguntar, mas como é que eu vou saber se a frase tá falando do presente, tá falando de uma coisa agora, né, que nem é tão comum para o present continuous, e como que eu vou saber se é uma coisa de futuro? Normalmente, pessoal, a gente vai colocar uma expressão de tempo para mostrar que eu tô falando do futuro, que nem a palavra tomorrow. Então, pode ter qualquer coisa que marque esse future. Tomorrow, next Tuesday, next month, in 3 days. Então, né? Então, na próxima semana, em 3 dias. O horário também a gente usa muito. Então, I'm leaving at 5. Tô partindo às 5, né? Tô indo embora às 5. Então, você vê que tem esse tempo, obviamente você pensa, não é agora, é às 5, 5 da tarde, 5 da manhã. Então, esse tempo verbal vai ser muito usado realmente com essas expressões de futuro. Vale a pena você começar treinando, deixando aqui nos comentários as suas frases
base sobre os seus planos, coisas que você tá pensando aí pro futuro, usando o Present Continuous. Vamos treinar bastante, que eu te ajudo a corrigir. Você sabe que eu curto muito quando você produz aí exemplos do que eu tô te ensinando, do que eu tô passando pra você nos vídeos. Já se inscreve, ativa o sininho, porque tem vídeo sempre aqui no canal sobre tempos verbais, vocabulário em inglês, coisas pra te ajudar a chegar na fluência. E se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like. A gente se vê por aí, and bye! Expression of the day. A expression of the day do vídeo de hoje é Don't Get Me Wrong. Vem de uma música aí, Don't Get Me Wrong, uma música aí dos anos 80. E é usada nessa música, mas na verdade vem do mundo, realmente é uma expressão idiomática bem usada. E o que significa esse Don't Get Me Wrong é o famoso não me leve a mal. Então não me leve a mal, eu não tô falando isso por mal, Don't Get Me Wrong. Então se você discorda de alguém te fala, I love to go out at night in a big city. E aí você fala, não, discordo disso. Don't get me wrong, but I think going out at night has some dangers. Então não me leve a mal, mas eu sei que sair à noite tem os seus perigos. Então você discorda de alguém de uma maneira super educada. É uma expressão bem interessante, bem usada no dia a dia. Veio de uma dica do meu pai, que é um clássico de ler livros em inglês e ouvir músicas, me mandar mensagem falando sobre isso, falando sobre as expressões para eu trazer nos vídeos aqui de você. Se vocês não conhecem meu pai, tem um vídeo aqui no canal que eu trago ele para falar de inglês para vocês também. Muito obrigada, Dad. Espero que tenha sido útil, and bye!